E aí, meu amigo? E aí, Júnior, tudo bem? Tudo bem, e você, como vai? Bem, graças a Deus. Bom te ver aqui. Bom te ver também, com saudades dessa muretinha aí de trás. Esse apartamento aqui tem um churrasco bom. Ô, Júlio, obrigado pelo convite aí. Prazer a gente estar junto aqui de novo falando de um assunto que acho que, antes de tudo, a gente gosta muito, né? Então, acho que vai ser um papo aí bem interessante e com certeza a gente vai poder agregar muito valor aí para quem estiver assistindo. Bom, galera, boa noite. Quem já... Obrigado também pela oportunidade, né, da gente bater esse papo e é muito enriquecedor, né? Toda experiência que a gente troca sempre é muito enriquecedor para as partes, né? A gente praticamente começou você vinha de um outro segmento e começou a praticar marketing esportivo praticamente junto em 2010, né? E eu acho que a gente tem muita história bacana aí para contar, né? Se a memória permitir, obviamente. Para quem não sabe, eu e o Júnior, a gente já trabalhou junto aí durante quase 3 anos, de 2010 a 2013, né, Júnior? Uhum. E a gente pode ter o orgulho aí de falar que a gente trabalhou muito na mudança de comportamento da gestão de imagem de atletas aí, acho que não só no Brasil, mas no mundo inteiro. O trabalho que a gente conseguiu fazer naquela época foi muito inovador e até hoje tem respaldo aí em tudo que a gente faz, né? Então, eu queria que o Júnior contasse um pouco do trabalho dele, da empresa dele, o que ele faz hoje, para a gente entrar aí a fundo no assunto. Bom, só fazendo um adendo aí, em 2010, mais ou menos em 2011, você me falava que no futuro a gente ia estar assistindo um jogo de futebol e a bola ia bater nas placas publicitárias e ia ter uma placa do McDonald's, ia pular o McDonald's e a gente ia poder comprar o McDonald's. Eu achava que você era um louco. E a gente está muito perto disso, né? Quer dizer, hoje já existe tecnologia para isso, né? Sim. Enfim, você sempre foi um visionário e aquela época foi muito enriquecedora para a gente, né? E para o Neymar também, né? Que o Neymar pai, que pastou muito na nossa mão, né? Ele teve que acreditar em muita coisa que ele não conhecia. Mas vamos lá, então. Bom, a gente trabalhou junto até 2013, né? Uhum. Lá no escritório do Wagner. Eu te convidei, a gente se conheceu através do Marcel e em seguida a gente teve uma conversa muito enriquecedora num jantar e eu te convidei para participar de um processo de renovação dentro do escritório, né? Isso. O Wagner era o papa na época era o papa da parte de agenciamento, né? Era o empresário número 1, talvez, do Brasil ou do mundo. E a gente tinha grandes assets, inclusive o Neymar pequeno, né? Com essa mudança toda aí na forma de comunicar. O digital era totalmente novo. Existia, na época, já tinha morrido o Orkut, mas estava começando o Facebook e o Twitter, que ele já manuseava mais ou menos. Na verdade, quando eu entrei no escritório, o Neymar ainda não tinha nem subido para o profissional. Não, ele estava na base. Ele estava na base. Estava na base. Se eu não me engano, completou 10 anos de carreira dele agora. Esses dias que eu vi uma arte que ele publicou. Foi isso aí. Então foi mais ou menos nessa época. Então dali, eu trabalhei 8 anos com o Wagner, né? E dali eu sentia a necessidade de dar uma enriquecida no processo da minha empresa, né? Eu tinha construído a minha empresa em 2013, dentro do escritório do Wagner, ele sabendo, óbvio, e a ideia era ter uma empresa que fosse gerir a imagem dos atletas, que a gente sentia muita carência disso em todos os agentes do Brasil, tinha um déficit muito grande, né? A maioria dos jogadores que tinham assessor de imprensa na época, era eles que tomavam por si a atitude de contratar um terceiro e tinha um assessor aqui, tinha um cara que cuidava mais ou menos ali de mídia digital que estava do outro lado do mundo, tinha outro que cuidava da edição de vídeo. Então eu via a necessidade de construir tudo isso dentro de um único espaço, porque eu considerava a comunicação muito estratégica, né? Todo o processo que envolve a cadeia de enriquecimento que o atleta tem até chegar no nível que chegou o Lucas, o Neymar, o Gabigol, o Gabriel Xavier e assim vai, entre outros vários atletas. Então, com essa necessidade, em 2014, eu entrei num acordo com o Wagner, saí do escritório, mesmo mantendo uma boa relação com ele, e comecei praticamente do nada. Comecei na Falcon dentro do meu apartamento que eu tinha acabado de comprar. E aí, o que mudou a minha estrutura ali naquela época foi que algumas pessoas abraçaram a minha causa. E isso é fundamental, né, para todo início, porque sozinho seria muito difícil. E eu tinha o objetivo de construir uma equipe a partir do zero. Eu só tinha ali o Rasquinho, que veio comigo, que é um fiel escudeiro, um grande amigo e hoje meu sócio em muitos negócios. E o Cauê, que praticamente também, desde quando ele saiu de São Paulo, ele foi para trabalhar no Futebol, mas voltou a trabalhar comigo e está comigo desde sempre na Falcon. E fomos seguindo o nosso caminho. Depois de alguns meses a gente conseguiu ir para um escritório e do escritório a gente conseguiu trazer um outro profissional de altíssimo gabarito, que foi o Matheus, que contribuiu muito para o nosso crescimento. Aos poucos, fomos construindo uma equipe. Talvez eu não queria uma equipe tão qualificada, eu queria qualificar a equipe, mesmo não tendo conhecimento total do assunto.
Então eu fui montando aos poucos, algumas peças entraram, saíram, chegaram outras e agregaram muito, e hoje eu considero que o grande forte do nosso negócio, do nosso time, é cada componente dele. É uma equipe fenomenal, fantástica, que assimila muito bem todas as diretrizes da empresa e todo o pacote de serviço que a gente consegue fazer hoje lá na Forcon, né? Que começa com o que a gente considera, que você sempre defendeu isso muito bem, que é o 360, que a gente considera que a cadeia de valores que agrega fundamentalmente a construção de uma celebridade, de uma grande imagem, né, que vai ser referência aí para a população em geral, né? O jogador, quando ele joga, automaticamente no dia seguinte, quando ele foi bem, fez gol, ou enfim, quando ele fez alguma merda também, no dia seguinte vai estar lá no canal de esporte, isso. E o nosso objetivo não é esse, né? Óbvio que a gente quer fortalecer essa imagem que ele representa dentro de campo, mas o nosso objetivo é trabalhar tudo que envolve o resto que o jogo não fornece para ele. Acho que então é onde que entra o nosso serviço e toda a cadeia de valor que a gente consegue agregar. Hoje com um pouco mais de experiência, com uma equipe muito mais bem pautada e, enfim, é um pouco disso que é um pouco rápido a história aí da Forcon em pouco tempo. Mas hoje o mérito da nossa empresa e o nosso crescimento se dá ao time que a gente conseguiu montar. O Júnior falou algumas coisas aí que é bastante interessante, porque lá atrás, em 2010, quando eu falei aqui no começo da live que a gente acabou mudando um pouco o mercado, né, por conta da gestão de imagem, foi porque a gente fez algo juntos que ninguém nunca tinha apostado, que foi a utilização das redes sociais como plataforma de mídia para atletas. Eu e o Júnior, a gente coordenou o primeiro projeto de integração digital, foi o projeto junto com o Neymar, né? Que era o Neymar, né? Era o Neymar. Que era o Neymar. E o Neymar foi um projeto a 6 mãos ali, que a gente teve assim, foi um projeto onde todas as partes tiveram que aprender, né? A gente não foi uma ou duas pessoas participando, foram inúmeras pessoas, eu, Júnior, Alex Bernardo, Neymar Pai, todo mundo aprendendo a avalanche de informação que eram as redes sociais. Então, só para vocês terem uma ideia, no dia que a gente lançou o projeto, foram mais de 500 mil acessos, né, no site do Neymar. Foi um crescimento de quase 300 mil seguidores no Twitter em um mês. Cai o link, né? Caía toda hora. Neymarzão batia na gente de meia hora. A gente não tinha orçamento para construir esse evento, né? A gente foi buscar orçamento a partir do nada, né? Porque ninguém acreditava em rede social, né? Ninguém acreditava em ter um site na época. E aí eu acho que entra algumas histórias de bastidores, que é muito legal a gente trazer aqui, que, por exemplo, a gente participou muito efetivamente do barulho que foi o surgimento do Facebook aqui no Brasil, né? Porque graças ao projeto que a gente desenvolveu, em todas as plataformas estava Facebook, Twitter, fale isso, Facebook, Twitter. Então a gente ajudou a gerar uma mídia orgânica muito grande para essas plataformas e a trazer novos usuários para isso. Só que como profissionais do meio do marketing do futebol, nós tivemos que passar por um processo de adaptação muito rápido, né? Para entender aquela avalanche de críticas, de elogios, de fãs comentando, criticando, batendo, elogiando, querendo estar perto ali o tempo inteiro dos atletas. Foi uma situação nova, porque ninguém no mundo tinha passado por aquilo. O Facebook no Brasil tinha 2 milhões de assinantes, de usuários, então a gente teve que começar a entender como nós filtrávamos a informação, como que a gente gerenciava a imagem de um atleta dentro das redes sociais, como se fazia conteúdo. E tem um outro dado interessante, Júnior, que eu até falei ontem numa live com o pessoal da IAJ e com o Sam, que em 2010 a gente foi pioneiro na venda de publicação digital em redes sociais, que a gente já tinha ali o patrocínio da Ambev e da Panasonic, lembra? Exatamente. Então, quando ninguém falava em mídia social, a gente já estava com um patrocinador ali, com ação e com ativação online. Isso tudo fez com que a gente tivesse uma visão muito diferente do que é realmente a gestão de imagem de um atleta. Então, eu acho que o assunto aqui é a gestão de imagem de atleta, então eu vou falar um pouco o que é a minha visão disso, e o Júnior complementa, porque ele também tem uma experiência assim, absurda nisso, e ele vai dar uma visão muito boa para vocês. Só para a gente deixar claro o que é a gestão de imagem de atleta, quando você tem uma pessoa, um atleta, um jogador de futebol, um jogador de vôlei, um jogador de basquete, um tenista como Federer, como Nadal, alguém que representa um impacto muito grande para a mídia a nível mundial, a gente precisa entender que essa pessoa ela é responsável pelo que ela comunica. Nós precisamos lembrar que a audiência de TV para esportes, ela não tem faixa etária. Então a gente tem crianças, jovens ali, a gente tem adolescentes em fase de formação, a gente tem adultos, a gente tem idosos, a gente tem todo mundo assistindo TV, assistindo competições esportivas. Então, o comportamento de um atleta, ele
reflete no comportamento das pessoas que se espelham nele. Por quê? Um atleta que é campeão, ele inspira milhões de pessoas no mundo inteiro. Quando um atleta faz um gol, um Cristiano Ronaldo, um Messi, quando um Federer ganha um Grand Slam, milhões de pessoas ao redor do mundo se espelham naquilo por conta da emoção, por conta da superação, por conta de fatores que estão ligados diretamente ao esporte. E tudo isso faz com que uma cadeia de situações aconteça ao mesmo tempo. Quando você tem uma postura fora de campo, fora de quadra, aquilo reflete na mídia, na imprensa esportiva, reflete nas redes sociais, reflete nas empresas que estão assistindo, que estão te acompanhando, que têm interesse em utilizar a tua imagem para venda de produtos e serviços, reflete na venda de produtos licenciados que possam utilizar a tua marca, refletem uma série de comportamentos ao redor do mundo inteiro, né? Artistas fazem músicas com nomes de jogadores, com nomes de atletas, filmes são inspirados na história de grandes atletas. Então, assim, é uma repercussão muito grande quando você tem uma atitude e uma performance dentro do teu ambiente de trabalho, entenda-se aí meio esportivo, que faz com que a esfera econômica do mundo do esporte direcione os esforços para você, né? E aí a gente fala de venda de chuteira, a gente fala de venda de TV, a gente fala de venda de automóvel, a gente tem 1 milhão de conexões que estão diretamente ligadas ao que acontece dentro de campo e fora dele. Porque também não adianta só o atleta ele ir lá, marcar gol, fazer uma cesta de 3 no último segundo e chegar fora dali e não dar um autógrafo para uma criança e tratar mal um repórter, sair dando exemplos errados, né, sabendo que a audiência dele é jovem. Então, tudo isso, de um determinado tempo para cá, passou a se tornar uma necessidade profissional, né? Os atletas precisam de pessoas que olhem para essas situações e entendam qual é a melhor forma de trabalhar aquilo, porque o atleta ele não tem que estar preocupado com isso, ele tem que estar preocupado em treinar. Se ele não treinar, ele não é o melhor dentro de campo, entendeu? E ele precisa de pessoas qualificadas, profissionais aptos a falarem para ele, olha, essa é a nossa melhor recomendação. Então, assim, essa é a minha visão do que é uma gestão de imagem. Acho que o Júnior pode complementar com a visão dele. Perfeito. Eu, jogando para o nosso mundo do futebol, acrescentando um pouco em cima do tema que você levantou, o futebol ele é uma paixão ainda maior que os outros esportes, porque toda criança, principalmente o menino, hoje muito mais as meninas, já nascem com uma camisa de algum clube que vem de herança do pai ou da mãe, enfim. Então o futebol ele é uma paixão que nasce com a criança, né? E jogando isso para a realidade que você pontuou, eu vejo que a influência que um jogador exerce em cima de um torcedor, e tem jogadores que transcendem o valor da camisa do time, é um caso do Gabigol hoje no Brasil, as crianças adoram, e ele sabe o valor que ele representa para cada criança. Existe realmente uma preocupação por fora do campo que tem que ter. Não que a gente escreve os textos que o Gabigol vai publicar no Instagram ou no Twitter dele, ou que o Lucas, ou que o Gabriel Xavier, ou que o Guilherme, ou qualquer outro atleta. Mas que, como você falou, existem pautas para discutir qual o caminho mais interessante a se fazer, quais são os projetos que a gente vai ou não agregar. E antecipando isso, qual o planejamento para a gente partir do zero, sabendo aonde a gente quer chegar. Então, eu acredito que o jogador bem alimentado de pessoas, de uma equipe competente, que tem a noção e já tem experiência de como fazer, ele tem a margem de erro muito menor. E ele vai conseguir alcançar muito mais claramente o objetivo, que é influenciar pessoas, principalmente crianças, né, que se espelham muito nesses meninos, né? Eles são os super-heróis, né, que a gente tinha antigamente. Então, e são mesmo. Tanto que muitos deles viram produtos, viram licenciamentos, né? E a criança, pela força da paixão, acaba comprando o produto pela emoção de ter o herói dentro de casa. Então, é uma constante nós com esses super-heróis, né? Em que vai e como vai se comunicar. E a gente não faz isso por ele. A gente, obviamente, que pauta toda a associação, toda a margem de conteúdo que vai ser publicado, que vai ser feito, todos os projetos que vão entrar em rede digital ou fora da rede digital, enfim. Então, estou total de acordo com você. A profissionalização do marketing esportivo no Brasil, consequentemente, isso, para mim, o berço do marketing esportivo é os Estados Unidos. Então, a profissionalização, principalmente no futebol, traz grandes ídolos com influência direta e com poder de consumo muito grande com o público target dele, seja infantil, adulto ou feminino. Hoje as mulheres consomem muito mais futebol do que talvez há 10 anos atrás, né? Então isso está muito relacionado ao trabalho que tem por trás, que ninguém enxerga, né, Dani? Aí ninguém tem que enxergar a gente mesmo, né? A gente tem que ser invisível, né? É isso que eu digo para o escritório todo.
A gente tem que estar blindando os atletas ali. E um ponto que você falou aí, que é legal até complementar, é que às vezes, por exemplo, no caso do Gabigol, só o fato dele fazer lá o muquezinho dele... Criou uma marca. Virou uma marca, né? E assim, é uma coisa orgânica. Não tem uma coisa pensada. Fala, nossa, vai lá, Egg, mostra o muque, que você vai virar uma celebridade. Não, isso é dele, é natural do DNA dele. Ele é um artista nato. Isso virou... Exatamente. A gente viu o movimento que se criou em cima disso, em cima da plaquinha, hoje tem gol do Gabigol. A gente construiu uma marca com base nisso. A gente construiu uma marca adulta e uma marca infantil. Né? Infantil, a gente personificou ele num personagem infantil, que a gente vai lançar, era para ter lançado, a gente deve lançar agora, imagino que no final de junho, julho, né? Que já tem produtos abertos já para a gente envelopar. E tem a marca dele também, que é baseada na comemoração dele. Então, você vê a força que isso ganhou. O que a gente faz é potencializar um dom natural dele. Ele fez, as crianças amam, e a gente potencializa isso em marca, em produto, em consumo, enfim. Então, todo mundo, quando vê um braço hoje, vai lembrar, obviamente, do Gabigol, né? E a gente passou por isso com o Lucas lá atrás também, né? Tudo que o Lucas fazia virava referência, com o Neymar, enfim. O Neymar era os cabelos, né? A gente tinha uma dificuldade de vender licenciamento do Neymar, porque cada dia ele estava com um cabelo diferente. E hoje a gente acaba tendo com o Gabigol também, né? Porque as empresas usam a imagem, e daqui a pouco ele muda o cabelo. Então a gente tem criado um personagem híbrido, né? Que vai mudando o cabelo, a barba, e acaba virando acessório. A gente que tende muito o cotidiano do dia a dia dos atletas, a gente acaba enxergando coisas que a maioria das pessoas não tem conhecimento. Você tocou em alguns pontos ali, que é de não aparecer. A gente não aparece, às vezes, por questões que são muito importantes, mas que não estão aos olhos dos outros. Por exemplo, a gente tem que lembrar que jogador de futebol, atleta de ponta, profissional, ele ganha muito dinheiro. E isso, às vezes, desperta o interesse de muito espertinho, de muita gente que quer se aproveitar da falta de atenção, da falta de ingenuidade sobre um determinado assunto. Existe uma percepção de que o atleta ele não entende nada da vida, pelo contrário. O atleta ele tem um poder de raciocínio muito mais rápido que eu, que você, de qualquer um que está assistindo aqui. Porque ele tem que tomar uma decisão em milésimos de segundo que vai mudar a vida do time dele e para sempre. E esse poder de tomada de decisão só é possível porque ele está focado e treinando naquilo o tempo inteiro. Então, aí, quando você chega com um produto licenciado, por exemplo, para um atleta, olha, eu tenho uma empresa interessada em fazer o teu boneco. O atleta ele não vai pesquisar o CNPJ da empresa que está oferecendo aquilo. Ele não vai pesquisar os outros produtos que já foram criados. Ele não vai questionar quanto foi investido em mídia para aquilo vender. Ele não vai questionar qual que é o percentual que ele vai ter de lucratividade nos royalties daquele produto. Ele não vai questionar qual que é a margem que ele vai ter, qual que é o imposto que vai ser pago, qual que é o formato de pagamento, qual que é o prazo. Se a empresa que está fabricando tem trabalho escravo, tem trabalho infantil, se tem capacidade de entrega. Se tem capacidade de entrega, se tem distribuição. Exatamente. Ele não vai pesquisar isso. Por isso que, fazendo até um adendo ao que está falando, uma pessoa, não foi nem um pai do atleta, me perguntou por que o boneco pirata saía primeiro do que o nosso boneco. Porque a gente não conseguia produzir o boneco numa velocidade que conseguisse atender a demanda do mercado. Isso foi bem no caso do Gabigol, agora que é recente, né? No caso do Gabigol. E o pirata, ele não está preocupado com nada, né? Ele fabrica em qualquer boqueta o equipamento, o boneco, o produto, ele está distribuindo em qualquer lugar. Então, a gente tem uma preocupação, a gente tem aqui até um fluxo de etapas que tem que se passar, né? Para regras, que envolve desde o cadastro, para a gente entender a empresa, e o planejamento de distribuição que ela tem, qual que é o planejamento de fabricação do produto, para ver se atende à demanda que a gente quer, né? Ou vamos se associar com outro fabricante. Vamos entender a empresa, vamos fazer um cadastro, a empresa ver como é que está a saúde financeira dela. E aí tem alguns processos até chegar na construção e no fechamento do negócio e na construção do produto, que às vezes leva meses mesmo, e é natural. Porque a gente se amanhã der um problema de um boneco, porque ele foi mal construído, porque ele tem alguma substância que faz mal para a criança, ninguém vai questionar a empresa, vão questionar o atleta, vão questionar a celebridade que está licenciando o o produto ali, entendeu? Que está cedendo o rosto ali para poder licenciar. Então a gente tem toda essa preocupação. Na LX a gente sempre avalia algumas questões, por exemplo, qual a presença do parceiro, né? Se o parceiro tem uma presença nacional, se ele tem uma presença global. A gente analisa qual é o investimento anual em mídia desse parceiro, para saber qual é o potencial dele de marketing e comunicação, tá?
Porque, às vezes, tem uma questão que a gente leva muito em consideração, é que quanto melhor for a campanha de mídia, né, para divulgação de uma ação, de uma campanha ou de um produto licenciado com um atleta nosso, maior a visibilidade que ele vai ter, e isso gera interesse em outras marcas em estar associando o seu produto também àquele atleta. Então, eu acho que isso é um ponto legal a gente colocar aqui também. Porque do outro lado, a empresa que está investindo, ela pensa que só vai usar a mídia digital do atleta e vai sair vendendo a roda do produto, e não funciona assim, né? E não vai. Você tem que estar ali no ponto de venda, você tem que estar comunicando em todos os canais, você tem que ter um mix de marketing. E quando uma marca forte faz todo esse trabalho, uma outra marca que tem interesse em se apropriar do mundo do futebol e ver aquilo, ela também fica interessada. Por quê? Porque a partir do momento que já tem uma marca forte colocando a imagem daquele atleta para a venda de um produto na mídia, o que a outra marca vai enxergar? Porra, eu vou dividir meu custo de mídia com ele, entendeu? Porque ele já está colocando esse cara na TV e ele já está endossando um produto, a imagem dele já é de qualidade. Se eu começar a endossar meu produto aqui também, eu vou surfar. Eu estou surfando a mídia do cara, exatamente. Concordo com você. Exatamente. Óbvio que no mix de produtos que a gente tem mais de 42 SKUs já prontos, né, do Gabigol, que é a personagem do momento, né? Algumas paralisadas por conta da pandemia, mas a nossa maior preocupação a gente tem alguns produtos que tem grandes fabricantes, grandes distribuidores, e tem alguns produtos que não, né? São, por exemplo, souvenirs, uma medalha, um chaveiro de borracha. Então, nesses casos menores, a gente acaba se tornando sócio do produto para poder participar da distribuição e da compra de mídia dele, para poder ter eficiência em todo o processo. E nesse negócio de se associar a grandes marcas, é a nossa primeira preocupação. Vamos se associar com marcas que têm a credibilidade como você tem, que ela não sugue a sua credibilidade, que pelo contrário, vocês consigam juntos fazer uma mídia qualitativa, né? E uma mídia realmente que vai atrair outros parceiros aí por tudo, né? Não só pela mídia, mas pelo nível profissional que o produto está sendo colocado ali na gôndola, né? Porque o cara ele analisa isso também, o gosto, né? Pelo produto final, se ele realmente tem uma boa distribuição, tem um bom preço de venda, tem que ser tudo muito calculado, e isso não se faz para noite para o dia, né, Daiane? Não, a gente tem... Aí eu acho que é um outro ponto de quem trabalha com gestão de imagem. O profissional ele tem que saber muito de planejamento estratégico. Não adianta só achar que tem conhecimento de marketing, não adianta só achar que gosta de esporte, que, cara, vai dar errado, né? Primeiro ele precisa entender de... O marketing é uma ponta só, né, do negócio, né? O marketing, na verdade, é uma ponta que talvez seja uma ponta de um quarto do negócio, não é a esfera Exatamente. toda, né? A gente tem que analisar a esfera administrativa, o impacto na imagem do atleta, a gente tem que analisar a viabilidade daquilo. Tem um ponto que quem trabalha com gestão de imagem tem que estar muito ligado à questão jurídica, porque contratos de imagem são contratos que vêm cheio de pegadinhas, que eles têm muito detalhe, que se você geralmente não são longos, entender né? dos geralmente detalhes... são contratos longos, né? São longos. A gente está passando Existem por isso algumas agora. regras, né? Existem regras, por exemplo, se você for fazer um contrato com uma marca fora do Brasil, esse contrato tem que ser bilateral, você tem que fazer ele em inglês e em português, porque senão a Justiça do Brasil não aceita o contrato em língua estrangeira, você tem que ter tradução juramentada. Depende também o fórum que você nomeia, né, para poder... O fórum que você nomeia. Então, assim, tem tanto detalhezinho, né, Júnior? Eu tenho aqui, Daiane, hoje, na nossa empresa, a gente tem uma pessoa, que é o Ricardo, que acompanha todos os processos. Ele trabalha como se fosse uma controladoria, tanto na parte de licenciamento quanto na parte de patrocínio. Então, a gente tem um processo bem desenhado, com um fluxo muito bem claro para todo mundo que participa do processo. Então, cada etapa daquela tem que ser cumprida e não pode ser pulada nenhuma etapa. Então, o jurídico é uma parte pós-negociação, mas ele é tão importante quanto a negociação, porque você negocia coisas maravilhosas, mas vai lá, na hora que vem o contrato, você vê que o cara fez um monte de amarração ali que vai proteger só ele. Então, você barra de novo na parte jurídica. Então, você perde ali mais 10, 15 dias para poder dirimir esses assuntos com o que é uma negociação também, né? Você tem a negociação comercial e você tem, do outro lado, a negociação dos pontos jurídicos, né? Então, às vezes são vários pontos que você tem que negociar e às vezes tem que ceder, muitas vezes, alguns pontos para que o negócio aconteça, né? Então, não é tão simples, é um negócio que é o que você falou, tem que ter uma visão empresarial, o marketing é apenas uma ponta dela, né? Então, você tem que ter todos os campos jurídicos, tem que ter o campo de entender a linha produtiva, a distribuição, efeito do preço no ponto de venda, se essa marca vai agregar e credibilizar também o atleta que você trabalha, né? E lembrar também que quando o cara chega no licenciamento, né, é porque ele está no ápice do marketing esportivo dele, né? Assim,
O licenciamento é o resultado máximo do trabalho da imagem dele, né? Porque assim, pouquíssimos atletas conseguem licenciar produtos e ter bons resultados. Pode até criar, mas você fazer grandes empresas acreditarem que seu projeto é bom, que você é um bom produto e que vai sair para o mercado fazendo sucesso, é muito difícil. É muito difícil. Eu acompanhei muito isso aí na época do Neymar, você também, e a gente tinha dificuldade. O Neymar era um monstro enorme aqui no Brasil. A imagem dele está todos os dias nas mídias e isso tem um efeito muito grande. E mesmo assim a gente tinha algumas dificuldades. Hoje, talvez, a mentalidade das empresas é um pouco melhor. Eu considero. E tem uma questão também que você falou aí, que eu vou até complementar com algo que a gente faz dentro da LX. Você falou da parte jurídica, da questão que você tem dentro da 4Com. Isso é legal a gente deixar bem claro, que eu acho que tanto o Júnior como eu, a gente tem muito certo que o atendimento para um atleta é o mesmo atendimento que você dá para uma empresa. Ele não é uma pessoa que entra dentro de campo, tá? Eu acho que tem que estar bem claro isso. Um atleta, ele é uma marca. A partir do momento que ele se tornou uma estrela, ele se tornou uma celebridade, ele deixa de ser uma pessoa comum. Ele não é uma pessoa física, ele é uma pessoa jurídica. Ele é uma empresa, exatamente. Ele é uma unidade de negócio. Exatamente. Então, eu acho que o trabalho que é feito, ele tem que ser extremamente profissional. Hoje, por exemplo, a gente tem uma área de planejamento, a gente tem uma área de audiovisual, a gente tem uma área de criação, a gente tem uma área administrativa, a gente tem o cara que faz toda a parte de atendimento, a gente tem o planejamento, a gente tem a Ju que faz o marketing, a gente tem o André que está lá na ponta fazendo toda a parte de estratégia. Por quê? Se vocês começarem a olhar para o esporte como indústria, vocês vão começar a perceber que atletas que estão ali no topo, né, da pirâmide, eles têm um faturamento mensal maior do que muita empresa. E, assim, eles têm um respaldo produtivo muito grande para que outras marcas possam utilizar essa imagem deles para venda de produtos. Só que, como uma empresa, esse cara que está ali na ponta da pirâmide, aparecendo para 200, 300 milhões de pessoas durante a semana, no mundo inteiro, ele recebe propostas de licenciamento, ele recebe propostas de patrocínio, ele recebe propostas para dar entrevista para o Egito, para aparecer na capa da revista do E os caras pagam, Irã, o Egito nos paga. Estados Unidos. Exatamente. A China pagam para o cara aparecer na revista. Então, assim, você tem que dar um atendimento para essa pessoa, para essa empresa que está interessada em utilizar o atleta, como se fosse uma grande empresa. E você tem que dar o atendimento para o atleta da mesma forma como se ele fosse uma grande empresa. O atleta precisa de relatório, o atleta precisa de transparência, o atleta precisa de credibilidade no trabalho que você faz. Porque se você não proporcionar ao atleta isso, cara, ele simplesmente vai chegar para você uma hora e vai falar: olha, o teu serviço não é bom para minha imagem, entendeu? E você vai perder aquela oportunidade de fazer negócio. Tem um complemento muito importante aí, Daiane, antes que você encerre esse assunto. Além disso, quando a gente fala de atendimento, a gente tem que entender que do lado do atleta existe uma família, alguns muito esclarecidos, outros menos esclarecidos, mas que, talvez o nível que você usa para tratar com a empresa não é o nível que você usa para tratar com a família. Com a família você tem que ter uma delicadeza para poder passar o tema de uma forma que eles vão entender, que eles vão validar. Porque tudo que a gente faz de um lado não quer dizer que está aprovado. A minha palavra não é a final. A palavra final é da família do jogador, que é uma unidade de negócio. Geralmente, nos nossos casos, são a família, né? Uma pessoa ou duas pessoas da família que lideram e aprovam todos os processos, né? Então, a gente tem que ter uma delicadeza com essa comunicação, né, no atendimento com a família, e às vezes uma pessoa só tem que fazer isso. E, por outro lado, também enriquecendo ainda esse discurso seu, o jogador muitas vezes não vai alcançar com marketing, nem com licenciamento, nem com patrocínio, nem com nada, o que ele ganha no clube, fato, né? Talvez o Neymar conseguiu alcançar isso em algum momento aqui no Brasil, mas fora não. Mas o pós-carreira dele, Daiane, essa marca pode ser uma precursora de negócios futuros, depois que ele parar de jogar bola, entendeu? Isso o licenciamento pode virar uma marca muito forte e ele pode perdurar isso durante anos da marca, né? Vi de Senna, vi de alguns ex-atletas que ainda conseguem licenciar. Então, eu acho que a importância disso como negócio, não só como benefício para a imagem, mas como negócio, é imensurável hoje em dia. É imensurável hoje em dia de como essa indústria pode se tornar um grande negócio e tem que ser bem estruturado para que realmente seja um grande negócio. Porque se não for bem estruturado, e se a empresa que está do outro lado sentir fragilidade no staff, que não consegue entregar, que muitos não entregam mesmo, o jogador ele tem dificuldade de fazer entregas, a gente tem que também trabalhar do nosso lado esse atendimento para que haja as entregas, as empresas vão sair fora. E as outras também vão sair fora. E aí o projeto morre. E aí, Júnior, complementando, jogando lenha na fogueira aí entra de novo o trabalho de gestão de imagem, que é, por exemplo,
A partir do momento que você tem um grande parceiro ou que um atleta ele endossa uma marca de presença mundial, se acontece um deslize na carreira dele, se ele fala uma palavra mal interpretada e a mídia distorce isso, assim, é uma gestão de crise que você tem que parar e começar a focar tudo nisso, porque em questão de 10 minutos as redes sociais já fizeram aquilo se tornar algo impressionante, né? Eu vou citar um exemplo claro. E aí a gente tem valor de mercado de produto. Eu até imagino. Eu vou citar um exemplo claro agora. Enfim, não posso nem criticar, porque é o trabalho dela, né? Mas ela é uma colunista do jornal Dia, que soltou que o Gabriel estava fazendo festa na casa dele, que um vizinho qualquer contou para ela que festa até 6 horas da manhã, com um monte de gente, e que ele estava perturbando o condomínio, estava perturbando os protocolos de segurança. E, enfim, isso gerou um buzz, porque não tem assunto no momento, então qualquer coisa que os veículos de comunicação pegam também, qualquer um replica sem apurar nada, né? E aí você pega o cara na bancada do programa lá, que fica metendo pau sem saber o que aconteceu. E as emissoras aceitam, porque isso gera audiência. Do nosso lado também, a gente tem que entender que isso tem um dano, né, moral para o atleta, né, que é uma influência. Então, o Gabriel estava com o Fabinho, que trabalha com ele, com o fisioterapeuta, que é o Alex, estava com um casal de amigos e com o cabeleireiro, assistindo uma live do Emicida. Ele entrou na live do Emicida. E o que a gente fez? A única coisa errada que ele fez foi fazer uma live ali e mostrou 3 pessoas que estavam com ele. E essa menina deve ter printado isso e deve ter soltado o que ela imaginou, porque o Fabinho falou com todos os vizinhos, nenhum reclamou, e a gente formalizou uma comunicação para o condomínio. E o condomínio negou, falou que não teve nenhuma reclamação. Então, essa pessoa que o Fabinho é primo dele, né? É primo dele e trabalha com ele, mora com ele, trabalha desde sempre. Então, a pessoa que está lá do outro lado, que está criticando, que ganhou a audiência dela, está feliz da vida lá, porque ganhou a audiência dela, e hoje ela soltou do Neymar, por mais que a gente vá notificar ela, que ela vai receber lá um processo, que vai acontecer alguma coisa, porque ela está sendo leviana, ela não está apurando os fatos, até porque a escola que ela vem é isso, né? A escola de trabalho que ela vem. O que mais me preocupa é o veículo aceitar esse tipo de coisa, né? Só por conta de like. Mas o dano já foi feito para a imagem do Gabriel, né? Por mais que a gente saia dessa, vou notificar, isso vai acontecer, mas o dano já foi causado. Todo mundo falou mal dele ontem. E sem saber de fato o que aconteceu, porque ninguém quer apurar. Quem está em casa que vê a notícia, vai e aumenta. Pô, o Gabriel de balada. E não é, ele está cumprindo com rigorosidade a quarentena dele em casa, treinando todos os dias. Está aflito já porque os campeonatos não começam. Então, quando você fala de gestão de crise, envolve também essas coisas que a gente não tem controle, né? E não tem controle mesmo. Eu fiz só uma aspas aí num assunto que você estava tocando, porque esse assunto está bem fresco para mim hoje, porque eu tratei disso quase o dia inteiro. E assim, é importante salientar também, Júnior, que o nosso dever é trazer a realidade, né, para a mídia, né? O que a gente mais luta é contra a produção de fake news e contra a produção de sensacionalismo, né? Esse é o primeiro ponto. Existe um fator que também não chega, que a mídia não transmite, digamos assim, que é o fator humano. Então, o que é o fator humano? O atleta, ele não joga bola somente. Ele acorda de manhã às 6 horas da manhã, ele toma as vitaminas dele, ele tem a refeição balanceada. Quando é 8 horas da manhã, ele tem que estar no clube, ele não pode atrasar, faça chuva, faça sol, esteja nevando, menos 10, 15, 20 graus, e ele tem que estar ali treinando até as 11 horas da manhã. E ele treina em alta intensidade. O treino dele não é um treininho ali simples, não. Chega a perder 2, 3 quilos por treino, né, Dayane? Tem jogador que perde 2, 3 quilos por treino. Exatamente. Aí esse cara volta para casa, ele decide se ele almoça no CT, com os companheiros de clube dele, ou se ele volta para casa para almoçar com a família dele, né? Chegando em casa, muitos dos atletas precisam descansar para regenerar o corpo, porque o treino é exaustivo, precisam dar atenção para o filho pequeno, precisam tomar a lição de casa, precisa conversar com a esposa sobre as contas da casa, precisa dar atenção para o lado mulher dela, precisam construir a família deles, tem que dar atenção para tudo que é necessidade da casa, né? Ele precisa ali olhar o dever dele como jogador de futebol, estudar a próxima partida, estudar o adversário. E assim, quando ele está vendo, é 9, 10 horas da noite e ele tem que pensar em dormir para acordar às 6 horas da manhã do dia seguinte para recomeçar a mesma rotina. Então, às vezes, as pessoas não olham isso e acham que o jogador tem a obrigação de ser perfeito, e às vezes o jogador está com um filho doente no hospital, que ninguém nem faz ideia que isso está acontecendo, ele sai da partida que ele acabou de perder, ele tomou 3 gols lá, está nervoso,
nervo à flor da pele, o filho de 3 anos está no hospital, aí vem lá o repórter, chega para ele com o microfone na cabeça dele e começa a falar alguma coisa que não é verdade. Como que você espera que um cara desse reaja? A maioria dos atletas de explodir é grande, né? Exatamente. Enfim. A maioria é preparada quando tem uma boa assessoria e sabe como lidar com essa situação. Já sabe o que esperar, né? Mas é bom a gente deixar claro que o trabalho do gestor de imagem, da equipe, dos profissionais que estão ali, é também trabalhar esse tipo de situação e prever isso. Então, a gente tem sempre o media training, mas a gente tem também o trabalho de relações públicas, que é trabalhar com a imprensa situações específicas. Bichão, não conversa com ele hoje. Entendeu? Vamos deixar para falar amanhã, depois você liga para ele. Não vamos fazer essa entrevista agora. Ele está com uma situação que pode distorcer o fato. Às vezes não é pertinente o momento, né? Exatamente. Então, tem que saber trabalhar isso, né? Só acrescentando nessa agenda aí sua, que você colocou, de todos os afazeres que ele tem em casa, muitos deles treinam com fisioterapeuta particular hoje. Os grandes atletas já têm os seus fisioterapeutas, têm suas clínicas em casa e ficam, às vezes, 2, 3 horas trabalhando em casa, com todos os afazeres de casa, doméstico, com a mulher, com os filhos, com a casa, com a sua alimentação, com o seu tratamento. Eles ainda têm mais 3, 4 horas, às vezes, por dia de treino em casa. Então, realmente é muito sacrificante. E aí você fala, justifica o cara ganhar tanto? É uma pergunta um pouco complexa às vezes, né? Porque tem situações que fogem da curva, né? Do salário, enfim. Mas a vida deles é muito difícil e a carreira é muito curta. E a possibilidade de dar errado a responsabilidade é muito alta, né? É muito alta. Por tudo que a gente está falando, né? Pela influência que ele representa para todos os fãs, ou não fãs, para todos os afins de futebol. Né? Que se espelham e a gente não, e só fazendo um adendo aí também, Júnior, a gente não colocou nessa agenda que o atleta ele ainda tem também os compromissos publicitários. E lembrando que compromisso publicitário pode ser de caráter pessoal e pode ser de caráter do clube, né? Porque muitos atletas têm uma fatia do direito de imagem compartilhada com o clube. Então o clube vai lá, você tem que cumprir os compromissos de imagem do clube, meet and greet, campanhas, você tem que utilizar a tua imagem, lançamento de camisa, ação social, encontro com crianças, visita à base do clube, estímulo, palestra. A agenda é muito lotada, é muito compromisso. E a agenda, né, Júnior, acho que é um dos assuntos também que a gente sempre tratou muito isso, né? Você que quer ser um bom profissional de marketing esportivo, você tem que ter uma agenda muito bem preparada. Você tem que saber todos os compromissos, quando vai acontecer, aonde vai acontecer e o planejamento reverso disso. Exatamente. Você tem uma gravação, quando o atleta precisa chegar na gravação, quanto tempo ele precisa para se maquiar, entendeu? Se ele tem algum compromisso depois. Então, assim, tudo isso, você tem que ter ali todos os tempos e movimentos do atleta, né? Então, assim... E planejar uma coisa, é um trabalho muito grande. E planejar uma coisa, fazer acontecer é outra, porque geralmente é difícil cumprir horário por uma série de responsabilidades que você tem, né? Então você já começa um pouco atrasado e acaba terminando atrasado e aí a marca que está lá do outro lado querendo a captação acaba se estendendo também porque ela mensurou ali 2, 3 horas de ativação e não conseguiu captar com a qualidade que queria, e você está do outro lado também, você sabe muito bem como é que funciona isso. A gente está com o Javier aí, né? O Javier, eu vi aqui, saludos. Saludos de Portland. Ele foi diretor da Red Bull durante muito tempo e trabalhou com a gente também, né? Ele viveu tudo isso que a gente está falando, né, Júnior? Ele viveu muito em época Neymar, né? Ele pegou o furacão Neymar, conseguiu trabalhar bem, fazer boas ativações. Desculpa te cortar, Júnior. Não, imagina. Então, voltando ao outro lado, o atendimento com o atleta é fundamental para a saúde do nosso negócio. Você não saber lidar com ele, saber que ele é um humano, saber que ele tem uma vida, que ele tem uma agenda particular dele, e a gente querer colocar negócio na frente não existe. A gente tem que se adequar à agenda e aos compromissos dele. E aí, os negócios entram nesses encaixes que a gente tem diários, e a gente tem que saber trabalhar diariamente com eles para poder achar uma brecha. E aí, eu vou fazer mais um adendo aí, os clubes na Europa ativam muito bem os atletas com as marcas parceiras. E a gente não tem, a gente tem sim contratos de imagem, mas não é feito como aqui no Brasil. Aqui no Brasil, geralmente, é partilhado parte do salário como imagem, até para justificar que o clube utilize a imagem do atleta. Mas raramente o clube utiliza de fato a imagem do atleta. Hoje, alguns clubes têm feito um pouquinho melhor isso, mas no Brasil a gente está anos-luz atrás dos trabalhos que são feitos na Europa e também do compromisso dos atletas, vale citar isso. Porque aqui no Brasil,
os atletas fazem corpo mole para poder atender as demandas do clube. Mas lá na Europa é rigoroso o compromisso que eles têm com os parceiros comerciais. Seja o atleta mais famoso ou menos famoso, a obrigação é intangível, entendeu? Ela não se pode mexer naquilo. Então, o Brasil tem melhorado muito nessa questão. Alguns clubes especificamente têm feito um trabalho muito bom, né? Até de relacionamento do clube com o atleta, porque eles também têm dificuldade, né? Da mesma forma que a gente tem, e tem ativado melhor. Eu acho que isso pode melhorar muito ainda, e o atleta pode ser de fato um porta-voz do clube, com maior capacidade de endossar a marca, né? Você vê a marca Flamengo hoje, o quanto representa, a marca Corinthians, o quanto representa. E você tem que ter atletas à altura, que falem bem, né, que se expressem bem, que consigam passar a mensagem daquela campanha, ou daquela ativação, ou da própria bandeira do clube, para que, de fato, represente bem a camisa. Então, uma outra grande importância do cara estar preparado com media training, ele saber se posicionar, ele saber falar bem, ele representa uma bandeira muito grande por trás dele. E o peso disso é imensurável, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Então eu vejo hoje a importância de todos os ativos, né? Às vezes são 11 jogadores jogando ali ao vivo, mas o clube consegue usar um só, né, para fazer as coisas, né? Geralmente é assim, né? As marcas elas não conseguem olhar o ativo e mensurar como é que eu vou fazer esse cara crescer e fazer ele ser um bom embaixador da marca. Não, ele pega o principal jogador que tem mais engajamento, que tem mais seguidor e faz o mais fácil, e é assim que as marcas trabalham também, né? Infelizmente não existe a criatividade de poder identificar um talento e trabalhar ele para ir crescendo junto com a marca, ser um grande embaixador aí daqui a alguns meses. E aí eu acho que esse trabalho que você está falando é um trabalho nosso, né? Sim. Então, assim, isso é uma das coisas que a gente faz, que é um trabalho complementar, que você precisa entender o público, né, que o seu atleta está ligado, para você aumentar a presença dele, a visibilidade dele, torná-lo uma marca famosa, porque assim, que nem você falou, a imagem de Cristiano Ronaldo, ela é muito grande. Então, assim, para que um Marcelo da vida ele tenha uma imagem também de destaque no mesmo clube que tinha um Cristiano Ronaldo ali sendo o melhor do mundo durante anos, o Marcelo tinha que ter uma personalidade forte, ele tinha que ter uma presença de campo grande, ele tinha que ter um tato diferente com o público dele, né? Isso vale para muitos. Exatamente, isso vale para muitos outros jogadores. Exatamente, e mesmo assim o Marcelo teve várias campanhas, a gente já trabalhou várias campanhas com ele. Então, assim, isso tem para vários outros jogadores. A gente chegou a trabalhar junto com o Lucas, né? O Lucas, cara, profissionalíssimo. Absurdo, né? Ele teve um ganho de imagem gigantesco durante o período. Então, assim, não é porque tem um cara lá que está tendo muito destaque e está ganhando todos os contratos que a gente não vai trabalhar a imagem. Pelo contrário, a gente vai trabalhar ainda mais para fortalecer a imagem do nosso cliente, porque a gente sabe que quanto melhor a imagem, quanto maior a visibilidade, quanto maior o alcance, maior é a probabilidade de a gente ter uma marca querendo endossar o seu produto e serviço com a imagem desse cara, né? E esse trabalho também vai de encontro com os bastidores, que é o relacionamento com as marcas, o relacionamento com o clube para utilizar mais o seu asset para poder equilibrar a imagem dele, e com a marca para ela poder acreditar naquele cara ainda que ninguém acredita, né? É o mais difícil isso, né? Você conseguir vender um peixe para um cara que o peixe ainda está em fase de crescimento. E aí que entra o staff, o trabalho, um produto comercial muito bem administrado, e antecede esse trabalho, obviamente, da ponta, que é ter um material muito qualificado, é você ter um produto muito bem engajado, né? E isso depende, obviamente, que isso é todo o composto de marketing que a gente estava falando para poder alcançar esses objetivos. Desculpa te cortar aí, mas eu adoro pegar cara nas suas frases. É importantíssimo, porque isso só vem ao ponto-chave do que a gente faz hoje, que é a produção de conteúdo. Porque você só consegue trabalhar uma imagem com a produção de conteúdo. Né? Odaia, e do nosso lado, tem um outro fator muito importante, né? O marketing esportivo, ele é total aliado da parte de gestão de carreira. Por quê? Quando a gente está com o menino lá atrás, a gente traça e desenvolve dentro de um planejamento, que é feita uma entrevista, algumas entrevistas com ele. Uma das entrevistas é para buscar as afinidades dele, né? Não adianta a gente querer trazer referências do que ele não gosta. Não adianta eu querer que o menino fala de videogame, sendo que ele não joga. E aí eu vou fazer uma coisa mentirosa, vai ser uma história mal contada no futuro. Então a gente faz uma entrevista, a gente busca todas as afinidades do garoto lá atrás, logo no início, quando a gente fecha o contrato com ele, e a gente vai desenhando todo o planejamento em cima do que ele tem afinidade. A gente pontua
todos os itens de 0 a 10, e aí a gente vai buscando coisas que ele tem afinidade, que vai gostar de fazer. Depois disso, nessa construção, para se chegar, a gente vai criando pacotes, conforme, não porque ele está no sub-15 ou no sub-16, que vai entregar menos do que o que está no sub-17, mas conforme a imagem dele vai se projetando, a gente vai, porque também tem uma coisa, né? Como a gente trabalha a carreira também, não só a parte desportiva, de gestão de imagem, a gente tem que equilibrar as entregas, né? Eu não posso entregar muito mais do que o cara está representando dentro de campo, porque senão fica uma coisa exagerada. E aí começa a incomodar o clube, os torcedores, a imprensa, né? Então a gente tem que equilibrar esse nível de entrega. A expectativa do jogador quando entra na agência é muito grande, como você também passa por isso. Eles querem que você faça tudo que você faz para o Marcelo, para ele ali na hora. E não é assim. Isso é gradativo, né, com o crescimento dele. Mas, à medida que isso vai crescendo e a gente vai desenhando a projeção de carreira dele, até pensando já no clube que ele quer atuar, né? Então, se ele quer atuar num clube da Espanha, a gente tem que começar desde cedo já jogar as pílulas dele de mídia internacional dentro da Espanha. Criar um perfil dele em espanhol, talvez comunicar na rede social em espanhol, às vezes ninguém vai entender nada, mas a gente vai aderindo a um público que no futuro vai criar um apelo para a contratação dele. Ou, no mínimo, o clube lá fora vai colocar ele no radar, porque ele está aparecendo ali, né? É aquela velha que quem não é visto não é lembrado. Então, a gente dentro do planejamento, a mídia internacional, com o trabalho que o Cauê faz com muita excelência, ele e a equipe, jogar as pílulas nos países que a gente tagueia como target, né? Então, isso é a associação do marketing esportivo com a nossa projeção de carreira. Então, assim, como que eu posso fazer com que tudo que a gente faz no marketing esportivo, que no nosso caso não é só para buscar o patrocínio, mas é para visualizar como que o cara pode entrar na grande Europa, no grande centro europeu, que é o nosso objetivo no final das contas, né? Então a gente começa ali a plantar sementes. Essas sementes geralmente são em mercados específicos, né? E foi assim com o Gabriel, foi assim com o Lucas, foi assim com o Antony agora. O Antony está muito fresco na nossa cabeça. Então a gente começa primeiro a plantar sementes. Primeiro, obviamente, a gente produz conteúdos e lances isolados que vão chamar a atenção, né, do público de futebol. E aos poucos a gente vai projetando a imagem dele no país com entrevistas, ou a gente geralmente mapeia jornalistas que têm grande influência no país e tenta fazer uma entrevista quando o atleta está pronto para isso, né? Também não posso colocar o atleta numa roubada aí qualquer, né? Enfim, então quando o cara está pronto, a gente começa a usar jornalistas e pessoas com mais influência no país e consiga se comunicar com um público mais seleto, com os clubes diretamente. E aí começa a crescer o interesse. Então, essa associação para a gente do marketing esportivo com o futebol, né, que representa diretamente a transferência dele no futuro, é essencial, cara. Por quê? Porque o clube avalia também. O clube, para comprar o Lucas, ele não vai comprar o Lucas simplesmente pelo futebol dele hoje. Ele compra pela marca que o Lucas se apresenta. Quanto que o Lucas vai vender de camiseta? Quanto que o Lucas vai vender de ingresso a mais? Qual a associação dos patrocinadores que patrocinam o Tottenham? Quanto que o Lucas se apresenta no efeito de tomar a decisão de patrocinar o Tottenham ou não? O Lucas é importante para o clube? Então a gente sabe o efeito, a importância que isso tem na hora que o clube vai decidir a contratação de um atleta. Imagina um Neymar, um Cristiano Ronaldo e um Messi, o quanto representa do total de receita do clube. Então isso tem um grau de importância fundamental, cara. E a parte nossa não tem como desassociar do marketing esportivo. Não adianta você falar que eu só vendo o jogador. Não existe isso. Pode ser o jogador que tem mais habilidades do mundo, mas ele tem que estar por trás, associada a uma grande marca que é construída durante esse processo. Mas aí eu acho que é bom salientar que quem faz esse trabalho são poucas empresas no Brasil. É a LX, é outra empresa. Assim, a gente tem uma visão diferente, né? Ainda existem muitos agentes que só negociam jogador e não estão nem aí para a imagem. A gente sabe que a imagem valoriza o passe, né? Ô, Júnior, falta 2-3 minutos aí para acabar o nosso tempo aí. O assunto rendeu bastante. Não falamos quase nada, né? Não falamos quase nada. Nem começou as histórias, né? Eu sei que tinha mais uns cases aí pra gente trabalhar, mas eu também não consegui nem colocar metade do que tinha aqui. Vamos tentar repetir isso semana que vem, se der. O Thiago, irmão do Lucas, mensurou a construção da marca dele, que a gente fazia um L7, as fãs faziam o L7 com a mão na época dele aqui com São Paulo. E o nosso processo criativo, a gente tem um cara de criação fenomenal, que é o Simões, né? E o Gabriel, que trabalha junto com ele na equipe. E eu não vou conseguir falar de toda a minha equipe, gostaria, mas eu não vou conseguir, me desculpem. Mas
Quando o Simões pegou o L7, ele construiu um raio, que era a principal característica do Lucas, que era velocidade, explosão a curto prazo. E ele fez uma marca, que era o L7 que virou um raio. E isso, na época, virou produto. E virou uma marca do Lucas. Ela está envelopada em todos os processos de comunicação dele. E o Thiago lembrou aí. Foi fenomenal na época. Foi uma case fantástica para a gente da construção da marca, né? E como essa marca tem vida, né? Porque não é só construir não é só fazer uma marca e ter lá. Como que você consegue dar vida para ela depois, né? Como é que ela consegue sobreviver ao longo do tempo? Porque o atleta oscila e você tem que trabalhar para que a marca não oscile, que ela fique forte e que o atleta se espelhe nela para poder se comunicar, né? Então, e a do Anthony também, que foi uma bela assinatura agora que a gente construiu para ele, e ele aprendeu a fazer o autógrafo igualzinho a assinatura. Também tem uma dedicação do cara, né, para que as coisas aconteçam, né? Porque se do outro lado o cara que está lá não acredita, não vai acontecer. Aí a gente não consegue fazer nada. Bom, só para quem não sabe, o Instagram ele derruba a gente depois de 1 hora. Então, vamos cair. Eu já recebi aqui que a gente tem 1 minuto e 15 para restando, antes da live terminar automaticamente. Então, Júnior, eu queria te agradecer. Foi um prazer bater esse papo com você. A gente sempre conversa sobre tudo isso, né? Eu, você, Papito, Rasquinho, ali. Verdade. E acho que foi uma oportunidade sensacional a gente poder compartilhar essas experiências aqui com toda essa galera que participou aí. Cara, teve uma enxurrada de perguntas aqui. Desculpa muito pouco todo mundo, tempo, a gente né, não ter. A gente não conseguiu responder resposta nenhuma. Eu não consegui falar dos meus atletas, do Gabriel Xavier que está no Japão. Eu não consegui falar. A gente não falou dos nossos projetos e por aí vai. Enfim. Mas assim, obrigado a todo mundo que está aí. Sensacional. Júnior, brigadão mais uma vez. A gente tem 30 segundos aí. Obrigado. Até a próxima. Vou agradecer todo esse público aí que está aqui perdendo tempo, 1 horinha do tempo para ver o nosso bate-papo, e eu acho que foi enriquecedor para todo mundo, inclusive para a gente, né? É sempre bom falar com você. Teve muita gente legal aí participando. Tia Beth, um beijo. Eu vi que o Patrick estava aí também. Aqui na minha frente. Boa, manda um beijo para ela. Então tá, gente. Valeu, Júnior. Um abraço. Tchau, gente. Abração.